Sou António Domingos, trabalho na entidade reguladora de serviços energéticos e trabalho no departamento de combustíveis, biocombustíveis e GPL. E biocombustíveis também é um dos nossos temas, não é? E ontem aconteceu ser isso. Nós temos vindo aqui a trabalhar e a partilhar e a discutir esta temática com os vários membros da RLOP, e a conversa é sempre muito enriquecedora. Além do mais, nós temos aqui um bocadinho o privilégio de ser aqui o Brasil, não é? O Brasil é o segundo maior produtor mundial de bioetanol, a seguir aos Estados Unidos, e o segundo maior produtor mundial também de biodiesel. Portanto, qualquer discussão em que eles estejam presentes é valiosíssima, mas valiosíssima não é só para nós, seria valiosíssima em qualquer contexto. Muito bem. E ontem, aquilo que aconteceu ontem, uma grande parte, se recordarmos um pouco o que aconteceu ontem, tivemos uma participação grande da Argos, mas do escritório do Brasil, e também uma grande participação da ANP, a Agência Reguladora do Brasil, de petróleo, gás e biocombustíveis. E eu diria que pelo menos 75% ou 80% desta discussão foi conduzida por eles, com a realidade deles, que depois é inspiradora, muito inspiradora para todos nós. Mas para todos nós, não só os nossos membros, seria sempre inspiradora para qualquer audiência. Portanto, muito bem. Acabou com este nível de participação e com estas pessoas, seria sempre de altíssimo nível. Mas António, para iniciarmos, que já estamos a conversar, não é? Para que as pessoas possam perceber o que é isto da biocombustíveis. Ok, então biocombustíveis depende daquilo que estamos a falar, se são substitutos de gasolina, se são substitutos de gasóleo. De qualquer das formas, começa por ser uma ideia base em que se for substitutos de gasóleo, temos uma gordura que vai reagir com o álcool e que vai formar um biocombustível e depois dependendo da via tecnológica. Pronto, mas a rota mais normal é uma gordura e um álcool, ou então uma gordura e hidrogênio. Mas na base está uma gordura. Então, de onde é que essa gordura vem? Ou pode ser uma gordura que vem de um óleo alimentar, ou pode ser também gorduras animais de resíduos, por exemplo, de restos, em que há uma produção de proteína e depois também toda aquela gordura pode ter um aproveitamento, por exemplo, para biocombustíveis. E, portanto, o tipo de matérias-primas, se estivermos a falar de gasóleo, por exemplo, ou de substitutos de gasóleo, estamos a falar de óleo de soja, de óleo de palma, de óleo de girassol, de gorduras animais, de sebos, por exemplo, de todo um conjunto de coisas que tem alguma relação com a cadeia alimentar, como é óbvio, mas não necessariamente a concorrer com aquilo que é a nossa alimentação, porque há muitos subprodutos, por exemplo, de rações alimentares, de farinhas, que no limite não são o produto principal ou a produção principal, que depois têm esse aproveitamento, e portanto estamos a falar de indústrias que se complementam muito, portanto, tanto o setor agroalimentar como a produção de biodiesel ou até de etanol. Portanto, não tem que haver uma concorrência óbvia entre aquilo que é a cadeia alimentar e aquilo que são os combustíveis. E neste caso, havendo uma concorrência, ela seria sempre pacífica, não é? Quer dizer, uma lógica de complementaridade, não é verdade? Depende, não é? Se tivermos zonas e geografias onde as pessoas não têm alimentação, onde a alimentação é de facto um problema. Onde há escassez alimentar, produzir combustíveis à custa de escassez alimentar ou de fome ou do que quer que seja, se calhar não é socialmente aceitável, não é seguramente. Seguramente, sim. Portanto, convém que, naquilo que é a formulação destas políticas, que isto seja levado em linha de conta. Mas não visto muitas das vezes como se as duas coisas concorressem de forma muito direta umas com as outras. Portanto, porque a
produção agroalimentar ela própria também cria subprodutos, e esses subprodutos são possíveis de converter em biocombustíveis. E depois há a outra parte que também está a acontecer muito, que é determinado tipo de matérias-primas que também são da cadeia alimentar, mas que, por exemplo, são os óleos alimentares usados, óleos que Sim. Já não vamos usá-los mais. Quer dizer, o que é que fazemos? Ou é um resíduo que temos de trabalhar nas etapas, temos que tratar nas etapas, tudo isso, e que representa um custo, ou pode ser uma matéria-prima com valor acrescentado, que permite o processamento e a criação de um produto de valor acrescentado, portanto também acaba por haver aqui 3 áreas que podem conviver bem no meio deste ecossistema, que é a produção de biocombustíveis, a cadeia alimentar e o tratamento de resíduos. Portanto, é neste Tríade, digamos assim. sim, que podem ser concretizadas aqui muitas sinergias e criar-se aqui um virtuosismo e que ambientalmente tem Sustentável, interesse. naturalmente. Sim. E depois, mas para uma realidade como nossa, podemos considerar que a biocombustível é, sim senhor, um dos vetores, certo? Ou nem por isso? Não, sim, porque onde houver populações, há necessidade de alimentação, como é óbvio. E onde há populações também há resíduos. Ok. E portanto há espaço para integrar aqui esta componente. Pois. E depois há uma outra coisa, olhando aqui para o caso de Cabo Verde, por exemplo. Cabo Verde não é um produtor de petróleo. Claro. Tem que importar combustíveis. Isto acaba por desonerar o Estado, não é? Ou a sociedade de Cabo Verde, relativamente a essa questão, a ter que importar combustíveis, porque pronto, algum poderá ser feito com recursos endógenos, inerentes a esta própria sociedade, às pessoas terem E depois isso é integrável também com outras coisas também. Eu não conheço bem a realidade de Cabo Verde para pensar se Cabo Verde é muito ou pouco autossuficiente no que respeita à produção agrícola. Não é isso mesmo que ia perguntar. Bom, é que não sendo a própria dinamização desse setor, e é muito importante, isto tem todo o interesse, até porque o setor agrícola, por exemplo, se for passar de uma situação de agricultura mais familiar ou mais para uma coisa mais industrializada, no sentido de alimentar mais pessoas, desde logo reduz os custos. Por outro lado, isto ambientalmente também é interessante, não é? Porque se estivermos a exportar a alimentação de outras geografias, isso também induz custos de transporte. Claro. E muitas das vezes, quando falamos nesta questão da descarbonização, isto não é só substituir as fontes de combustíveis, também tem que gastar um bocadinho menos. Tentar que toda esta logística de transporte de coisas que são essenciais às sociedades também possa ser um bocadinho mais aliviada. Enquanto estava aí a falar, pus-me a pensar, está bem, mas isto para um país como o nosso, que não tem escala, como é que... Mas é que a questão é um bocado complicado, não é? Mas o negócio dos biocombustíveis, curiosamente, é um negócio de mais pequena escala do que o negócio dos fósseis. Enquanto uma refinaria, a escala é muito grande, uma fábrica de biocombustíveis, se visitar algumas, vai ver que são instalações francamente mais pequenas e com produções mais pequenas. Porque uma refinaria, estamos a falar de instalações para refinar 100 mil barris de dia, imagino. Exato. É uma enormidade, é uma coisa muito grande. Sim. Às vezes até... E com custos ambientais absolutamente extraordinários. Com custos ambientais, dou-lhe o caso de Portugal. Portugal tem uma refinaria que tem uma capacidade de processamento de 220 mil barris de dia, que é muito para Portugal. É muito. Uma refinaria hoje de fósseis, não é? Tem capacidades desta ordem.
Se fosse fazer uma refinaria aqui em Cabo Verde, suponha que tinha recursos para isso, iria produzir muito mais do que aquilo que são as necessidades do país e tornaria o país exportador. Mas portanto, a escala é muito essa, é passar de uma situação de importador daquilo que se calhar são todas as necessidades de um país da dimensão de Cabo Verde, para um país que não só consegue suprir todas as suas necessidades, como se torna exportador. Portanto, ou seja, isto não há muitas escalas intermédias quando falamos de projetos dessa natureza. São sempre coisas grandes. Já os biocombustíveis não. Há coisas grandes, mas mesmo assim não da dimensão nem o nível de investimento comparável ao de uma refinaria. E portanto acaba por ter soluções mais à medida, até nesse aspecto. Os biocombustíveis dá para... Sim, interromper. Eu vou-lhe dar um exemplo. Sim. Este é bastante interessante. Nós em Portugal temos no nosso regime, temos os produtores do regime geral, já com alguma dimensão, muito ligados ao setor agroalimentar, outros dedicados e por aí fora. Mas temos um conjunto deles, são os pequenos produtores dedicados, que têm uma produção inferior a 5.000 toneladas ano. E estamos a falar de operações pequenas, que recolhem óleos usados, que aquilo que produzem são para frotas pequenas, mas de qualquer das formas já se prestam esse serviço de tratar os resíduos. Exato, quando falo de frotas pequenas, isso tem escala para isso. E são autossustentáveis e dá para, enfim... São... Do ponto de vista económico, é o que me está a perguntar. Sim, do ponto de vista económico. Pronto, a produção de biocombustíveis hoje, o biocombustível é mais caro do que o combustível fóssil. Genericamente é assim. Muitas das vezes o custo é maior. Pronto. Só que depois traz um conjunto de benefícios e muitas das vezes esses benefícios não estão a ser contabilizados. Por exemplo, o benefício de tratamento de resíduos. Se for contabilizado, se calhar a conta já é um bocadinho diferente. Normalmente, quando olhamos para plataformas internacionais que divulgam preços marcados à vista de biocombustíveis, de várias matérias-primas, por exemplo, e comparam ao fóssil, há ali um sobrecusto. Há um custo para crescido. Mas esse custo muitas das vezes, é como lhe digo, também não entra em linha de conta. Não estou só a falar da vantagem ambiental, estou a falar de outros custos que deixam de existir por via de colocar uma fábrica de biocombustíveis, que, por exemplo, trate resíduos. Exatamente. E depois também a evolução destas coisas a médio prazo. A evolução destas coisas a médio prazo e de que forma é que também, como é que vamos olhar para os mercados de CO2, de que forma é que eles vão chegar a todo lado. Pronto, isso... Mas isso é um caminho. Mas é uma realidade, enfim... Isso é um caminho que estamos a... Sim. Uma opção que provavelmente veio mesmo para ficar e que vários países estão a aderir, entre outras vantagens, essas que acabou de apontar, não é? No caso... O caso que conheço melhor acaba por ser o caso europeu, não é? Nós temos aqui um conjunto de metas vinculativas. Essas metas, olhamos para elas como uma obrigação. Bom, há aqui um conjunto de compromissos. Isto depois gera um sobrecusto e o sobrecusto paga-se socialmente. Ok? Digamos, a opção, antes de ser uma opção económica, começa por ser uma opção política. Tudo isto está um bocadinho ainda... isto não está harmonizado.
Pois. Aquilo que se faz na Europa, aquilo que se faz nos Estados Unidos, aquilo que se faz em diversas geografias não é igual. Portanto, estas políticas vão-se criando, vão-se acomodando, vão-se aproximando. E depois também tem que haver, para o caso de... o caso da Europa é um bloco económico grande, os Estados Unidos também. Para países que estejam mais apartados de grandes blocos económicos também tem que haver algum tipo de incentivo. De outra forma será difícil, não é? Mas são tudo um conjunto de coisas que acho que os próximos anos vão trazer também mais clarificação no que vão ser as opções políticas. Daquilo que é claro que ainda, portanto, começou a conferência há pouco, não é? Para terminar, eu gostava de ouvi-lo sobre o seguinte. Para já que eu não diria conselhos, não é? Mas que mensagem, digamos, deixava para Cabo Verde sobre essa questão de biocombustíveis e depois daquilo, da agenda que com certeza já viu, qual é o tema que destacaria, portanto, aí? Nós agora até estamos numa altura que até convinha, eu sei que lá dentro, estamos aqui num intervalo entre duas apresentações, mas sei que a próxima vai andar um bocado à volta disto também. Vai abordar um bocado a questão dos biocombustíveis e vai tentar falar um pouco disto que lhe disse. Até porque eu penso que o meu depoimento também já vem muito influenciado por aquilo que sei que vou ouvir a seguir. Exato. Que é precisamente a relação entre o setor agroalimentar, resíduos / biocombustíveis. Ok. Pensar em necessidades como a industrialização ou alguma industrialização do setor agroalimentar convida muito a pensar na questão dos biocombustíveis. Muito bem. Convida muito a pensar nas duas coisas. Porque mesmo que repare, hoje não existam políticas ou subsídios que de alguma forma promovam a utilização de biocombustíveis. Imaginem, Cabo Verde, eu ontem ouvi dos colegas angolanos e eles disseram uma coisa que tem muito que se lhe diga, em que diz, estamos a pensar numa estratégia de biocombustíveis, sim senhor, mas em que pensamos no mercado e na exportação como um dos destinos preferenciais. E porquê? Porque se calhar hoje em dia em Angola não existe seguramente um regime de incentivos que sim, até porque não. E são produtores de petróleo também. Sim. Portanto, agora, eles também sabem que existe um conjunto de geografias que estão obrigadas, inclusivamente, a metas já de incorporação de biocombustíveis que pagam esse valor de mercado e que pagam o sobrecusto. Portanto, esse mercado pode não existir regionalmente, mas globalmente já existe. Muito bem. E, portanto, esse produto tem escoamento pelo valor que custa a produzir. Tem sempre essa dificuldade. Quanto mais deslocalizado está a produção do mercado, depois onde se situa, perde alguma competitividade. Pois. Mas depois há outros fatores de competitividade aqui pelo meio. Mas cada vez que se pensa num projeto ligado à industrialização do setor alimentar, isto é um convite a pensar nas duas coisas um bocadinho em simultâneo. É um bocadinho por aí. Portanto, e a última questão então é que mensagem, com certeza, portanto, é a sua primeira experiência em Cabo Verde, mas já percebeu que há ou não, digamos, alguma oportunidade, alguma potencialidade para se apostar nesta fonte limpa de energia que é biocombustível. Certo, eu até lhe vou abrir aqui um bocado o espectro. Nós, quando falamos de biocombustíveis, estamos a pensar sempre em combustíveis líquidos. E alguém vem insistindo aqui até nestes nossos encontros muito na ideia do vamos afastar-nos um pouco
bocadinho da ideia de biocombustível e vamos passar a falar um bocadinho mais de bioenergia. Ok. Falar noutras possibilidades e noutros recursos. Ok. Como, por exemplo, o próprio biogás. Ligada, neste caso, muito à pecuária, por exemplo. Mas repare que isto vai sempre entroncar muito vai entroncar bastante no setor agroalimentar. Portanto, a criação pecuária, daquela parte dos excrementos, vai no gestor, biogás. É outra possibilidade, por exemplo. Eu acho que todos nós acabamos por ter, todas as comunidades têm um potencial grande de aproveitamento de bioenergia. Agora já não lhe vou chamar Biocombustível. Pois. Tem um potencial muito grande de aproveitamento de bioenergia. Aliás, sempre tiveram, porque, repare, as primeiras grandes fontes de energia que tivemos, muito antes de falar desta coisa destes combustíveis todos, era a biomassa, era as lenhas que utilizavam Pois, a biomassa. para aquecer, para cozinhar, para tudo isso. Isso também é bioenergia, de certa forma. A questão é transformar isso num produto que seja um bocadinho mais fácil de armazenar, de distribuir, pronto, a lenha ainda ocupa muito volume e não é muito fácil, não temos carros a andar a lá. Na década de 40 quando houve a Segunda Guerra Mundial, havia assim umas coisas, não é? Mas a lenha ou o carvão era utilizado nas locomotivas, não é? Temos que ter agora formas um bocadinho mais versáteis de utilizar a energia e de ter mais energia e menos volume e menos peso. Portanto, isso acaba por excluir aqui algumas fontes, mas a bioenergia presta-se a isso. Mas se for a ver, vai no fundo ir à procura a fonte, é a conversão de biomassa em combustíveis ou gás ou outra coisa que permite esse uso mais versátil da energia. No limite estará sempre combustão, na mesma, Sim. daí combustível. Mas é óbvio que Cabo Verde tem essa possibilidade e é um recurso endógeno. Isso, sim. Agora, ver como é que evolui todo este panorama também. E um pouco aquilo que lhe dizia, isto nunca visto de uma forma desarticulada do resto. Ok. Biogás, muito bem, então existe uma atividade pecuária, vamos pensar no biogás associado a essa atividade. Atividades agrícolas, portanto, sempre a sinergia muito grande entre o setor agropecuário e depois o tratamento de resíduos. Sim, senhor. Essa é a ideia. Muito bem, António, foi um gosto enorme ouvi-lo e enfim, ouvir também os seus depoimentos relativamente àquilo que é novo neste momento e que é uma fonte... Também lhe vou dizer aqui uma coisa, isto para nós também, eu acho que tenho uma noção um bocadinho mais... diferente daquela com que cheguei aqui a Cabo Verde. A Cabo Verde, muito bem. Claro, porque esta discussão entre todos e sobretudo aquilo que aconteceu ontem, ao qual temos que fazer a devida justiça àquilo que os nossos colegas brasileiros nos trouxeram, faz-nos pensar também noutras coisas e noutras... Isto também serve para isto, não é? Claro, claro, esses encontros, não é? Estamos aqui a falar os dois, mas eu nem sequer sou a pessoa que não me considero de maneira nenhuma a pessoa mais habilitada para falar disto. Não, com certeza, também. Muito bem, então, muito gosto. Obrigado. Uma boa conferência e um bom regresso a Portugal. Tá, obrigado.